Mandou o convite? Esperando o pessoal entrar, né? Eles estão entrando. Boa noite, pessoal. Elisiane, Arthur, Roseni. Entra um pouquinho pra cá, só ver tudo. Bom, deixa eu ver aqui se o doutor Facion entra. Entrou já. Eu já vou chamá-lo aqui. Ele já aceitou. Olá! Boa noite. Prazer em vocês, boa noite, como vão? Boa noite, doutor. Tudo bem? Vocês estão na luta? Na luta, prazer lhe rever. O prazer é meu, tenho saudades aí do Cariri. Diz que quem bebe da água daqui não esquece mais não, tem que voltar. Não dá para esquecer, não. Até por dois motivos. Primeiro, uma região muito linda, e segundo, quando eu fui aí algumas vezes, a forma como vocês sempre me recebem, eu me emociono muito porque vocês são muito bons, são bons anfitriões e estão lutando. Acompanhei desde o começo vocês construindo a AMA, a Cariri, etc. E fico assim feliz da vida que uma noite como essa de hoje estou bem instituída e na luta de vocês dois junto com todos os outros pais que estão fazendo a AMA do Cariri. Então estou feliz da vida por isso. Parabéns a todos. A gente é que agradece, né, as suas palavras e muito rico o nosso, os nossos primeiros encontros, como tem todos os outros que se sucederam, foram importantes para a gente entender mais um pouco sobre o autismo, sobre a realidade que a gente tinha acabado de ser inserido nela naquela época, e Lembro. o contato com o senhor para nós assim foi fundamental para poder encarar isso de frente, né? Então Aham. foi muito bom, foi muito proveitoso. Tá bem, então, Frank, vamos ao trabalho? Vamos ao trabalho, né? Vamos ao A gente está trabalho. sempre trabalhando, né, Frank? A gente, é, antes de tudo, né, ele dizer que o senhor seja muito bem-vindo a essa live da Alma Cariri, dizer que aqui a gente convidou pessoas que fazem parte da associação, mas que a live é aberta para todo mundo, então a gente mandou vários convites para pessoas de grupos que a gente administra também, né, e que essas pessoas vão estar interagindo com a relação, como nós vamos falar do autismo na fase adulta, né? Então, tem algumas perguntas que nós vamos tentar nortear. Eu acho que saiu, Ana. Ele aqui. Tenta ver aí. E saiu? Saiu. Alguma coisa na conexão da internet. Internet. A internet dele caiu. Mas aí, vamos ver se ele volta. Vamos ver se ele entra novamente aqui. Tem que ir acompanhando aqui se ele entra. Novamente. Pois é, pessoal. Vamos ver se ele entra novamente aqui, que a conexão caiu. Tomara que dê tudo certo. Eita, Cris, obrigada, mulher. Eu estou altamente ansiosa hoje.
com o doutor Facion aqui com a gente. Eu estou enviando o convite, ele entrou novamente. Mandem o convitezinho para os amigos de vocês aí nesse linkzinho que tem embaixo, viu? Parece que caiu aí com vocês, não é isso? Travou, você estava falando e travou. Isso, a tecnologia tem dessas coisas, mas aí a gente continua aqui na medida do possível, né? Isso mesmo. Nesse primeiro momento, fique à vontade para que o senhor se apresente, diga quem é, as pessoas que estão aí já começar a entender um pouquinho sobre quem é o doutor Facion, pessoa que a gente admira muito, e, inclusive, assim, porque que o senhor adentrou nesse mundo do autismo, né? Durante a sua carreira. Tá bem, muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite àqueles que estão participando aí desta região do Cariri e de outras regiões. O meu nome é Facion, José Raimundo Facion. Eu sou mineiro, inclusive, agora à tarde acabei de chegar em Minas Gerais. Eu estava lá no Paraná e vim aqui a São João del Rei, terra de Bárbara Eliodora, terra de Dom Lucas Moreira Neves, terra de Tiradentes. E desde cedo me interessei aquela época, nós chamávamos de síndrome do autismo. Em 1974, eu fui para a Alemanha e comecei a fazer a minha graduação, e já logo em 75, no meu primeiro estágio, eu me deparei com a primeira criança com autismo, uma menina com autismo, e nós chamávamos naquela época de autismo. Como eu tenho origem de colégio salesiano, e naquela época, no ginásio científico, a gente estudava um pouquinho de grego, um pouquinho do latim. E quando o psiquiatra, quem ia orientar o meu estágio, nomeou, não, essa menina tem a síndrome do autismo. Isso em fevereiro de 1975. E eu já logo, autismo? O que é isso? Autismo, isso parece grego. Autoísmo, automóvel. Automóvel, um veículo que move por si só. Autoísmo, assim só, ismo, voltado para. Autoísmo, voltado para. E ali eu iniciei minha carreira e nunca mais eu deixei. Aí terminei psicologia em 1980. Logo depois eu fui para psiquiatria, fiz um doutorado no departamento de psiquiatria, fiz um primeiro pós-doutorado no serviço de neuropediatria, e um segundo pós-doutorado eu fiz no Instituto de Pesquisa sobre o Autismo. Esse Instituto Alemão de Pesquisa sobre o Autismo foi fundado em 1983, quando eu era doutorando no Departamento de Psiquiatria. E em 1998, 99, eu estava voltando pela terceira vez à Alemanha para fazer o segundo pós-doutorado, e eu fiz no serviço de neuroanatomia e no Instituto Alemão de Pesquisa sobre o Autismo, Franca. E desde então, aí voltei, estou no Brasil há muitos anos, vou e volto. E há muitos anos, Franca, eu só sei cuidar de autismo, de transtornos psicopatológicos na infância e adolescência, TDAH, as minhas publicações, né, livros e artigos, sempre na área de transtornos psicopatológicos na infância e adolescência, mas muito mais especificamente autismo. Isso é um resumo, mais ou menos, assim, do que eu aprendi a fazer. Já estou, vocês percebem, pelos cabelos brancos, eu já pertenço ao grupo geriátrico, já estou na geriatria, mas continuo trabalhando e continuo atendendo famílias, só que eu prefiro sempre, Franca, minha escolha sempre foi cuidar dos casos mais graves. Os casos menos graves, nós já temos bastante pessoas que cuidam já desses meninos e meninas, desses jovens, desses adultos. E como nos casos mais graves, bem mais invasivos, nós temos ainda muito pouca gente no Brasil para auxiliar essas famílias, auxiliar essas pessoas. Então, eu sempre me dedico mais a esses casos mais complicados. Essa é, resumidamente, a vida que eu levo no mundo do autismo. Tá bom assim? Eu acho importante a gente começar com essa viagem, com essa apresentação que você fez agora, porque aí as pessoas que estão vendo começam a entender que o Dr. Facion tem toda uma história, né, nessa questão do autismo, né? Que
por tratar justamente de pacientes graves e ter essa dificuldade, né, essa carência de profissionais, então, daí essa nossa necessidade que o senhor esteja perto da gente aqui, tirando essas dúvidas hoje, tá bom? Isso mesmo, eu faço o possível. Se eu posso ajudar, sempre faço isso com muito prazer. Então, vamos aqui para a primeira, vamos dizer assim, o primeiro questionamento, né, que seria sobre a questão do tratamento, realmente. Né? A gente, quando fala de autismo, é comum a gente lembrar de criança, como que na cabeça da gente, aquela criança, ela não fosse crescer e se tornar um adulto. Né? E as terapias mais usadas hoje, como o caso da ABA, né, é o que é mais apropriado hoje para a infância, é o que vem se dando mais resultados cientificamente comprovados. E aí, nossa pergunta é em cima disso. Em relação ao autista adulto, né, continua sendo a terapia ABA que mais possa ser indicada, ou existe alguma mudança em relação a isso? Na sua experiência, o senhor pode relatar? Essa é uma pergunta, Frank Lane, essa é uma pergunta que eu posso assim, falar agora 3, 4 horas, mas vou responder o mais sucintamente possível. Talvez, Frank, pelo fato de eu me dedicar, não é, a esse estudo, né, a esta população, a esse grupo específico, autismo, e desde 1975, então, Frank, eu tenho pacientes meus, eu tenho meninos e meninas, se eu ainda posso dizer assim, que eu comecei a cuidar deles quando eu tinha 3, 4, 5 anos. E eu cuido até hoje deles. Talvez um legado que me ensinou muito é poder acompanhar, né, meninos desde lá da tenra idade, desde a primeira infância, e hoje são meninos que têm seus 35, 40, 45 anos. Então, eu os acompanhei e tive essa experiência de vê-los crescer e se tornarem adultos. Quando a gente está falando de autismo, Frank, a gente sempre fala de criança. E eis que também passou do momento de a gente começar nós nos preocuparmos com os adultos. Tanto é, Frank, que há mais ou menos umas 3 semanas atrás, juntamente comigo, a psicóloga, analista do comportamento, Silvana Cristiane, foi aluna minha há 30 anos atrás, depois trabalhou comigo numa instituição, residência protegida, trabalha comigo já há mais de 23 anos, uma boa analista do comportamento. A gente percebe, por exemplo, que muitos dos meninos de quem nós estamos cuidando hoje numa residência protegida aqui em São João del Rei. Nós temos uma residência protegida para aqueles casos mais graves. São meninos de quem nós cuidamos lá desde 1997, 98, 99. Lá naquela época, alguns deles já tinham seus 8 não, mas seus 12, 15, 16 anos. Alguns deles naquela época tinham 3, 4 anos e agora estão com 30 anos. Então isso nos mostrou claramente como é que o mundo vai mudando. Mas aí, Frank, você faz uma pergunta muito importante, porque está uma confusão no nosso país. Porque, primeiramente, Frank, não existe formação, digo formação até que existe, aba para autismo. Não tem aba para autismo. O que é aba? Analysis Behavioral Applied. Análise aplicada do comportamento. O que significa? O que nós estudamos? Como o comportamento humano funciona. Como é que ele funciona? Se eu digo para você, Frank, você hoje está muito mais bem visto, está até mais bonito do que quando eu te conheci. Então você diz, Frank, mas você, hein, está ficando mais velho, mas tá bonito. É claro que eu sei... Aí, já está aí. É claro que eu estarei produzindo em você uma sensação de prazer e você me responde através de um sorriso, através, por exemplo, do movimento da cabeça. Portanto, eu acabo de reforçar você e você reforçou o meu elogio. Então, o que é análise do comportamento? Não é análise do comportamento para autismo. Não existe análise do comportamento para autista. Isso é um equívoco.
O que existe é eu aprender como é que funciona comportamento humano. E a partir do momento que eu já entendi, ó, sempre há um disparo, esse disparo nós chamamos de estímulo. Esse estímulo pode ser interno, uma sensação de dor, uma sensação de prazer, ou eu percebi que eu estou com fome agora, ou a minha bexiga já chegou num ponto tal que eu... ou estou precisando fazer xixi. Aí há uma resposta àquele estímulo, eu me comporto, e ao me comportar, por causa daquele estímulo, há uma consequência. Então é o ABC, ABC. Antecedente, B, que é behavior, comportamento, do inglês é comportamento, e consequência, ABC. Então, quando uma fonoaudióloga, quando uma terapeuta ocupacional, ou um terapeuta, psicólogo, um médico, assistente social, uma psicopedagoga, uma pedagoga, começa a estudar e entender como funciona o comportamento humano, como é que ele funciona? Então, quando eu tenho uma criança autista, lembrando, uma criança ou um adulto, que nós vamos chegar lá no adulto, uma criança ou adulto, ele é, primeiramente, é humano. O que vai fazer a diferença entre o humano comum e a pessoa com autismo, justamente é a variável de sintomas que se juntam para, no conjunto, fazer o autismo. Então, ele vai trazer o que nós chamamos de uma atipicidade. Vai ser atípico. Mas como ele é humano, eu vou aprendendo a análise do comportamento, eu tendo uma ideia do que é a análise do comportamento, o que eu faço. Ora, a hora que ele apresentar uma determinada atipicidade, Franca, a hora que ele fizer, por exemplo, uma estereotipia, ou eu chamo pelo nome e ele nem olha para mim, como se fosse surdo. Ou tem aquela, a gente chama de comportamento perseverativo. Perseverar, no mineirês aqui, ele fica encasquetado com alguma coisa e fica ali preso naquilo. Rituais. Então, baseado no conhecimento da análise do comportamento, baseado naquilo que eu entendo, como é que eu estudei, como é que o comportamento humano funciona, eu vou usar de estratégias. Tem pessoas que chamam de técnicas. Nós não somos mecânicos. Nós não somos engenheiros mecânicos. Então não tem técnica. São procedimentos que eu vou interceder, baseado na análise do comportamento, que eu vou interceder para quebrar o encadeamento daquele comportamento perseverativo, autolesivo, rituais, vamos dizer assim, estereotipias. Eu introduzo um estímulo para obter uma outra resposta e a consequência que nós queremos é que a criança fique melhor. Então, para terminar, se me deixava dando aula. Desculpe, vocês me conhecem, né? A gente tem que explicar tudo nas minúcias. Então, não existe, também não existe assim, aba para autismo criança e aba para autismo adulto. Equívoco. O que eu quero novamente reforçar, Frank, é que qualquer indivíduo, até vovós, papais de crianças com autismo, que fizerem um curso básico, inclusive o INAPEA, minha instituição, tem um curso de 180 horas, agora está sendo online, porque era presencial, são uma vez num final de semana por mês, são 6 meses, e eles vão aprender comigo e com mais 2 professoras minhas, são ex-alunas minhas, trabalham comigo, vão aprender os conceitos básicos da análise do comportamento. E aí, no final, na última aula, no último módulo, cada aluno vai trazer o seu projeto, que ele vai sendo orientado ao longo dos meses, porque ele tem que produzir, até o último mês, um projeto de modificação de comportamento em si mesmo, ou num cachorrinho de estimação, ou a esposa está fazendo com o maridão que quer parar de fumar, ou com o seu filho com autismo,
Ou com seu filho comum. Dou exemplo. Uma aluna diz, caramba, eu preciso ler mais e eu não estou lendo. Então, baseado no que eu venho conhecendo nesse curso, eu vou montar um processo, vou modificar o meu comportamento do zero leitura para 4 vezes por semana eu dedicar 1 hora da minha vida a fazer uma leitura. Olha que coisa maravilhosa. Ou, o meu filho está dormindo muito tarde. Isso não está fazendo bem para ele. E pode ser o autista. Ou pode ser seu filho comum, que está indo dormir muito tarde. E quem vai dormir muito tarde e acorda cedo para ir para a escola, isso é matemática, né, Franca? O comportamento humano é matemática. Significa, amanhã, na hora da aula, ele não vai estar bem preparado para assistir a aula. Vai ficar sonolento. Qualquer pequeno impedimento vai chutar o balde. Portanto, o grau de atenção, concentração e o nível de frustração vai baixar. Então, qualquer impedimento já está largando. Eu não dou conta, eu não sei fazer isso. Agora, o indivíduo que tem um bom sono, e depois a gente pode falar também de alimentação. Você já me conhece, que são coisas que eu vim batendo nos pais. Olha o sono, olha a alimentação, etc. Então, um menino que dorme bem, Frank, fatalmente no outro dia, ele pode estar mais predisposto, melhor predisposto, a ficar atento na sala de aula. Comportamento humano, Frank, é matemático. Olha, Frank, o que eu andava dizendo para vocês lá? Que enquanto nós estamos em fase de crescimento, até por volta de 17, 18 anos, nós podemos até ingerir um pouco mais de vitamina e um pouco mais de calorias, eu estou indo para os altos. Mas se eu chego lá com 17, 18, 19, 20 anos e continuo ingerindo mais calorias e mais vitaminas do que eu preciso, e aí eu não vou continuar crescendo. Se eu paro de crescer e continuo ingerindo, eu não vou mais para os altos, Franco. Para onde que eu vou? Eu vou para os lados. Comportamento humano é matemático. Então, para terminar de responder essa sua pergunta, senão eu fico nela a live inteira, eu proponho a todos os nossos colegas, amigos, pais e avós que estão agora nos assistindo, quem cuida, que estão cuidando, estão hoje aqui porque interessaram pelo tema autismo. Hoje, Frank, de tantas teorias, de tantos procedimentos, Frank, nós temos demonstrado que a análise do comportamento é o procedimento, é o conhecimento sobre o comportamento humano que mais tem ajudado a amenizar a vida dessas pessoas, dos meninos, meninas, adultos, adolescentes e, evidentemente, os seus convíveres, papai, mamãe, vovó, tio, irmãozinho, irmãzinha. Por que isto? Porque também nós não usamos inferências, Frank. Por exemplo, os profissionais da pedagogia. E você sabe que nós, da psicologia, da pedagogia, somos danados, Frank, para usar frases bonitas, emocionantes. Por exemplo, você é professor, você não aprendeu na pedagogia que o homem é indissociável. Então, nós temos que entendê-lo e trabalhar como um todo. Que todo é esse, Frank? Eu não me conheço como um todo. Ora, me preparei agora para fazer essa live. Resolvi colocar essa camisa. Eu não tenho só essa camisa, eu tenho várias. Por que eu escolhi essa hoje? Ah, caramba, não me pergunte que eu não sei. Se eu não me conheço como um todo, Frank, você é casado há tanto tempo com Ana Moésia. E você sabe, Frank, que existem várias mulheres, e muitas mulheres nesse mundo, mais inteligentes do que a Ana, mas existem também algumas menos inteligentes. Existem umas mais gordinhas, existem umas mais magrinhas. Existe também, Frank, uma mulher mais alta, outra mais baixa do que a Ana Moésia. Isso eu te pergunto, Frank, por que você se casou com a Ana Moésia? E ela com você? Ah, Frank, você vai me arranjar um punhado de palavras bonitas.
vamos dizer assim, fazê-la feliz. O fato é, você não sabe. E sabe por que você não sabe? Porque se você fala assim para mim, não, doutor Facio, mas assim, foi a mulher da minha vida, foi aquela amor à primeira vista. Tá bom, foi amor à primeira vista, você se casou com ela. Se você tivesse nascido no sul do Rio Grande do Sul, e Ana Moésia nasceu aí no Cariri, você nunca ter ido lá no Cariri, ela nunca ter ido lá no sul do Rio Grande do Sul, provavelmente vocês não teriam se conhecido e não teriam se casado. Você teria se casado com uma outra pessoa? É, doutor Paciência. Claro que ela foi o Iel, o amor da minha vida, mas se eu não ia casar com ela, eu teria casado com outro. Pois é. Se você poderia se casar com outro, porque você se casou com ela. E vice-versa, ela com você. Ou seja, a gente cria, Frank, uma série de coisas até muito bonitas. E são bonitas. Mas o fato é que você não sabe, Frank. Ela também não. E o que a análise do comportamento procura fazer? Aproximar, Frank, o mundo virtual, o mundo interpretativo do mundo real. Jamais você vai ao mundo real. Então, os adultos, as pessoas adultas com autismo, continuam sendo humanos e autistas. Então, na fase adulta, Frank, nós continuamos usando dos mesmos procedimentos de instalação de um comportamento, de modificação de um comportamento que não está fazendo bem a ele para um outro, e, evidentemente, de eliminação de um comportamento que faz mal a ele, como a gente faz, por exemplo, com o tabagista, que fuma não sei quantos cigarros por dia e quer parar de fumar. Então, a gente faz esses procedimentos. E como o autismo, Frank, não tem cura, e ele não tem cura porque a gente não sabe até hoje a origem. De onde vem o autismo? A etiologia. A gente não sabe. Tudo está indicado que se trata de um transtorno neurobiológico. Claramente no sistema nervoso central. Só que a gente está tudo mostrando, mas até hoje não batemos o martelo. Nós não sabemos. Se a gente não sabe a origem, como é que, na verdade, eu vou curar uma pessoa se eu não sei nem ainda a origem? Então, o que a gente faz, Frank, é observar numa criança, seja adulto, seja adolescente, seja idoso, autista idoso. Você elencar para cada criança que você conheça, para cada menino, cada jovem, cada adulto autista da AMA do Cariri. É necessário, de cada um, vocês elencarem quais são aqueles comportamentos que eles emitem e que estão trazendo prejuízo, que estão trazendo sofrimento, que estão trazendo desarranjo na aprendizagem, na aquisição de novos conhecimentos, de novas habilidades. Há que elencar. E ao elencar, é importante que vocês escolham 1, 2, no máximo 3 sintomas e trabalhem, aí sim, tendo conhecimento da análise do comportamento, quais são os procedimentos. Porque se você quiser trabalhar o todo do seu filho, Frank, você vai fazer de tudo e um pouco do nada. Aí começa assim, um punhado de terapia, com um punhado de atividades, com um punhado de objetivos, e de repente você está lá com seu filho, por exemplo, aos 50 anos, aos 60 anos de idade, e você lá com seus 80, 85 anos, e percebeu que você trabalhou demais, que você lutou pelo seu filho, até um cansaço no rosto, você trará com você. Mas você vai perceber que você não fez tudo aquilo que podia ter feito, justamente por causa dessa ansiedade de querer fazer tudo de uma vez. Aí começou a pipocar. Faz de tudo um pouquinho. Um punhado de terapias, um punhado de atividades, um punhado de coisas. E aí esfarelou esse menino, essa menina, esse adulto, seja quem for, cansou-se de trabalhar e não teve o resultado que gostaria de ter. E também é importante salientar, Frank,
que dentro do autismo nós temos vários graus de acometimento. Lembre-se, inclusive, quem acabou de tentar ligar aqui para mim é uma mãe do Rio de Janeiro que está com seu filho de 17 anos amarrado na cama. Ele está se estragando todo, ele está se mordendo todo, está batendo com a cabeça na parede. Eu comecei a conhecer esse menino há 4, 5 dias atrás. Estou falando de coisas. E pedi, ela já me mandou hoje, enquanto eu estava a caminho, eu levei 10 horas do Paraná até Minas Gerais no automóvel, por várias vezes fiz uma pausa, olhei um outro vídeo do menino, já fui orientando a mãe, vamos segurar, vamos fazer uma contenção mecânica, expliquei para a mãe, enquanto vocês não têm um médico que possa atendê-la, ela mora na periferia do Rio de Janeiro, uma pessoa pobre. Então esse é um autismo grave, com uma série de sintomas, inclusive autolesivos. Mas é autista. E outra, humano. Humano. Tem fome, tem sede, tem vontade de fazer xixi. Tem várias vontades, até confusas. É humano. Mas eu posso lhe dizer, quinta-feira passada, Frank, eu vou dizer isso com toda alegria, quinta-feira passada, das 9 até quase meio-dia, eu estava sentado a uma cadeira na varanda da minha casa, assistindo a defesa de dissertação de mestrado de hoje um adulto de 26 anos. Quem eu o conheço desde 4 anos de idade, o diagnóstico de autismo foi prescrito por mim há 22, 23 anos atrás. Um autismo de alto funcionamento, um autismo de bom funcionamento, é um indivíduo que tem sintomas suficientes para ter o transtorno de autismo, e ele defendeu nesta quinta-feira, se tornou mestre e vai para o doutorado na área da tecnologia da informática. Pensamento lógico, eles são mais rápidos. Esses pensamentos matemáticos são mais rápidos. E está indo para o doutorado. Então, desde esse que eu comecei a cuidar esses 2, 3 dias atrás, até esse que está defendeu o seu mestrado e agora vai para o doutorado, são autistas. Porque dentro do autismo nós vamos ter uma quantidade de diferenças, a gente chama de graus de acometimento. Inclusive, já vou aproveitando para quem se interessar, vou ver se eu me lembro, dia 3, 4 e 5 de setembro agora, nós vamos ministrar pela segunda vez, porque a primeira vez teve bastante gente, então a gente não pôde atender a todos, um curso sobre autismo na fase adulta. Quem são os autistas na fase adulta e como cuidar deles. Então, quem se interessar, só entrar lá no meu Instagram, não é? Facion, professor Facion, e ali vão ter informações. Eu não quero fazer propaganda de cursos meus, não. É só dizer o que a gente anda fazendo. E até vi que uma das participantes perguntou se vai ter certificado. Esse curso nosso sobre análise conceitos básicos da análise do comportamento, de 180 horas, é claro, até porque alguns planos de saúde só aceitam financiar o tratamento de uma pessoa com autismo desde que eles tenham formação, pelo menos básica, em análise do comportamento. Desculpe, você me fez uma pergunta e eu fiz uma aula, desculpe-me. De forma nenhuma. Eu estava justamente vendo aqui a divulgação do seu curso aqui. E nós vamos estar fazendo essa divulgação também nas redes sociais da gente, viu? Na página do Facebook da AMA Cariri. Né? E aí, resumindo, deixa eu ver se eu entendi aqui, para ver se atendeu a pergunta deles aqui, é que a terapia ABA continua, sim, sendo uma das mais indicadas, ou talvez a mais indicada a nível mundial, e que não tem esse negócio de melhor para a infância, ou é menos, ou não é tão bom para a adolescência ou para a velhice. Na verdade, a terapia ABA pode ser usada e deve ser usada a depender das características da pessoa, do que ele realmente precisa, em qualquer faixa etária, em qualquer etapa da sua vida, não é isso? Literalmente isso. Na análise do comportamento, não existe especificidade para adulto ou para criança. É claro que as necessidades de uma criança são umas, e as necessidades de um adulto são outras, mas os procedimentos são baseados no comportamento humano. Por exemplo, eu vou instalar
vou tentar regularizar o sono de uma criança. O procedimento que eu vou usar, eles são similares para uma criança com autismo, para uma criança com depressão, para uma criança com retardo mental. Ou seja, não existe uma especificidade, porque a partir do momento que nós entendemos como é que nós funcionamos, como é que eu funciono? Nós somos regidos pelas nossas consequências. São as consequências. Imagine você está lá em Juazeiro do Norte, foi fazer um serviço, está voltando para casa, de repente, num semáforo lá em Juazeiro do Norte, você para, porque está vermelho, você para, enquanto está vermelho, você está esperando, você olha para um lado, olha para o outro, então, de repente você olha para o lado e vê uma floricultura. E você vê uma orquídea bonita. Você olha e lembra de Ana Moésia. Nossa, é a cara da Ana. Você faz o quê? Você encosta o seu carro e vai lá comprar. Estou dizendo para ele, viu, Ana, o que tem que ser feito? E vai lá comprar. E quando você vai para casa, desde a hora que você viu a orquídea, até você entregar para Ana, você sabe que na situação de dar presentes, quem dá presente é quem mais se delicia do presente, do que quem recebe. Quem vai lá já está ocupado com o presente bem antes. O receptor só vai receber e se alegrar lá. Você, além de estar antes, a hora que a sua esposa se alegra, você também se alegra mais ainda. Mas vamos lá. Aí você chega em casa, entra na sua casa e vem lá o seguinte diálogo. Bem, estava eu lá em Juazeiro do Norte. Aí, vi essa orquídea, olhei para a orquídea e lembrei-me de você. Olha que maravilha. A dona vai desmoronar se você fizer isso. Aí a Ana Moesa, cheia de amor, cheia de carinho, o que ela faz? Ela sorri, te dá um abraço, um beijo e agradece. Esse é o ritual. Esse é o ritual. Então, você é regível, porque se você um dia chega com uma flor, um presente, ela olha para o presente e diz, obrigado, bota lá na mesa, depois eu cuido disso. Ela acabou de diminuir probabilidades de você continuar trazendo flor para ela. E vice-versa. Assim funciona o comportamento humano. Entende-me? E por isso que eu quero ressaltar muito para os nossos colegas, amigos que estão participando dessa live, que se vocês conseguirem, estou falando para vovós, nos nossos cursos, Frank, nós já estamos todos eram presenciais, até hoje. Só na Paraíba já foram 9 turmas. Que a gente tinha lá até 70 alunos. Todas cheias. Como por causa da pandemia, o primeiro curso online, eu fiz a aula inaugural neste final de semana agora, antes de ontem. Sexta de noite, sábado o dia inteiro e domingo ao meio-dia online. É a nova turma agora online. Então a gente começa na história, aprendendo o que é análise do comportamento, conceitos, o que é reforço positivo, qual que é, quando que você o dá, quando que você retira, ou seja, como você lida com o comportamento humano. E a partir do momento, Frank, que as pessoas tenham melhor noção, pelo menos conceitos básicos, uma vovó saber elogiar o seu netinho autista na hora certa, saber também não poder elogiar agora. Olha, agora eu não posso. Mas ele está pedindo. Não, se ele merece, tem que ser elogiado, ele merece e vai ser elogiado. Agora, ele não merece, ele não pode ser elogiado. E sabe por quê, Fran? Porque se eu elogio em um momento em que ele não se procedeu, se comportou bem, eu estou reforçando o mau comportamento. E daqui a pouco, Fran, vocês não têm controle sobre os filhos de vocês. Porque foram mal orientados e mal educados. Entende-me? O exemplo mais clássico que eu posso dar, Fran. Vamos dizer, o seu filho, um dia nós já conversamos sobre isso aí, na varanda da casa de vocês. Eu estava sentadinho numa cadeira, me lembro se fosse hoje. Eu tenho a memória, acho tão bonita quando eu estive aí com vocês. Fiz até uma pequena gravação de um vídeo de uns 2 minutos, sentado numa cadeira. Isso já tem uns, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos, não sei quanto tempo. E lembro que eu tinha falado para vocês.
O seu filho quer o 5º caneco de Nescau. E você primeiro diz para ele: filho, agora chega. Você já tomou demais e vai lhe fazer mal. O seu filho sabe a espécie de pai que tem. E ele sabe a espécie de mãe que tem. Ele sabe a espécie de vovô que tem. Ele sabe a espécie de vovó que tem. De titi, e de empregada, e de babá, e de todo. Então, o que seu filho vai fazer? Sabendo disso, ele vai começar a chorar. E aquele choro começa a te incomodar. E quando ele chora e dá olha para você e as lágrimas caem, você morre. Antes de morrer, você morre. Aquilo começa a te dar um imbróglio. O que você faz? Ah, mas que coisa. Vai lá, pega um caneco e toma aí, meu filho. Mas agora chega, viu? Frank, nesse exato momento, você acabou de estragar mais um pouco ainda o seu filho. E sabe por quê? Você não resolveu o problema do seu filho, você resolveu um problema seu. Aquele choro está te incomodando. Então o problema não é dele, o problema é seu. Aquele incômodo não é dele, ele é seu. E quando você cede com a maior das boas intenções, você faz isso pelo pseudo amor que você tem por ele. Você não faz isso também, Frank, por displicência, não. As pessoas não ficam atentas às vezes. E no momento em que você dá o 5º caneco de Nescau, está estragando o filho, está detonando o filho, mas ele parou de chorar, você, como pai, se alivia. Mas esse alívio, ele é só momentâneo. Então, a análise do comportamento não vai ensinar castigo para ninguém. Não vai gritar com o filho, não, porque eles não são surdos. Olha, ficar repetindo 10 vezes para o seu filho a mesma frase. Caramba, o seu filho é inteligente o suficiente para entender o que você está querendo dizer para ele. E quanto mais você repetir, menos ele vai te ouvir. A análise do comportamento vai discutir isso com os nossos alunos. Como que eu devo proceder? E a hora que eu tiver com o imbróglio aqui, ele lembra, o imbróglio é meu. Eu não posso ceder. Se eu ceder para o meu filho, isso não é um ato de amor. Isso não é ato de amor. Me entende? Então, vocês não têm noção. Se quiser, eu fico até amanhã. Desculpem, minha filha está me ouvindo, que eu não seja tão cansativo assim. O fato é, e aí eu termino nessa primeira pergunta, é que a gente não deve agir simplesmente pelo impulso. Essas crianças, esses meninos e meninas, não precisam de ninguém que tenham compaixão deles. Eles precisam de bons educadores. E bons educadores significa você saber também dizer não. Doutor, mas ele vai chorar. E eu vou dizer, Frank, eu não conheço nenhum manual de psiquiatria. Eu não conheço nenhum manual de psicologia que está prescrito lá, ou descrito, a criança não pode chorar. Quem disse que não pode? Ah, mas aqui... Mas quando ele chora, doutor, eu me comovo. Esse é um problema seu, não é do seu filho. Aí é problema seu. Então vai cuidar do seu problema, não do dele. Entende? Eu falo meio duro assim, mas é para entender a lógica. E muitas vezes, quando nós cedemos, Frank, para os nossos filhos, são aqueles meninos, Frank, que quando chegam depois na fase adulta, não vão conhecer os limites da vida. Vão continuar ainda sem limites. Então, eu dei o exemplo deste menino que eu acabei de conhecer, estou conhecendo, nem conheço pessoalmente ainda. Filho de mamãe, inclusive ela tentou ligar agora para mim. Ou dei o exemplo lá do Gustavo, do norte do Paraná. Quando, Frank, a família aprende a cuidar bem do seu filho, cuidar bem é dizer sim na hora que tem que dizer sim, mas também é dizer não. Por ele, você vai ter que dizer não. Você faz isso por ele, não é por você. Então, por ele, quando você diz não para ele, mesmo que ele chore, não seja cínico, não seja irônico, não o maltrate, mas por ele, por amor a ele, você tem que dizer não. E aí, nesse curso que nós vamos fazer de 20 horas, com também certificado, sobre autista adulto, nos dias 3, 4 e 5 de setembro, vai ser quinta de noite, sexta de noite e sábado durante o dia. E a gente, então, na verdade, durante a parte da manhã, de 8 a meio-dia. Ali nós vamos tratar de pessoas
adulta. Se sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um depoimento de uma avó de um menino adulto autista. O que foi feito ao longo da vida dele, que esteve sob a nossa orientação. E nós vamos ter, no sábado de manhã cedo, um depoimento de uma mãe, cujo filho também eu cuido desde quando tinha 4 anos de idade, hoje está com 36 anos, eu posso até dizer, porque vai ser público, eu posso dizer, a mãe da presidente da Associação Brasileira de Autismo, Maria do Carmo Tourinho. Eu cuido do filho dela, ela é a presidente da Associação Brasileira de Autismo, a ABRA, Aracaju. Eu cuido do filho dela, nós somos amigos, inclusive, há 30 anos, 32 anos. E ela, ao longo do tempo, teve enormes dificuldades de seguir um pouco as nossas orientações para educar o filho. E hoje, o filho dá muito trabalho, sofrem todos. Ele com as suas autolesões, ou a deambulação, uma série de problemas comportamentais. E, claro, ela, mãe, já também idosa, inclusive um pouco mais velha do que eu, e aí ela sozinha, com ele, e a gente pergunta para ele, quem vai cuidar dele, quando ela for? Que é um outro ponto que nós tratamos no curso. É sempre bom lembrar. É sempre bom lembrar. É interessante, né? Meninos com autismo não têm, meninos com autismo não têm nenhuma doença degenerativa. Eles não têm doença degenerativa. Isso significa, que se não houver nenhum acidente com a mamãe, nenhum incidente com ela, e nenhum acidente com seu filho, acidente, pela lei da natureza da vida, os pais vão primeiro do que seu filho. Né? Eles vão primeiro do que seu próprio filho, sua filha. Então, qual que é a nossa função? Tanto dos pais, familiares, quanto nós, clínicos, quanto os educadores formais. Nós temos que dotar esses meninos o máximo possível de habilidades, de autossustentação, habilidades de autoconhecimento, habilidades, inclusive, de independência, vestir-se, despir-se, tomar banho sozinho, fazer seu próprio sanduíche, treino, para que quando os papais forem embora, ele, por exemplo, saiba pelo menos um mínimo cuidar de si. Essa é a nossa função. E é disso que nós vamos tratar, inclusive, esse curso sobre autismo adulto, mas não deixamos também de tratar lá depois no curso de formação, na capacitação de 180 horas. Ele aí, ó. Eita, menino bonito. Ele aí. Diga. Aqui, ó. Sim, estou vendo. Estou vendo. Lindo tá ele. Tá grandão. Tá grande. Mas diga, Frank. Eu vou fazer só uma última colocação, porque nós já estamos só 10 minutos para a gente concluir, porque a live ela tem esse tempo de duração que ela encerra, não é isso? Como a gente está falando de autismo na vida adulta, e o senhor já abordou a questão da terapia AB, e aí trouxe toda uma contextualização nisso tudo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, e é claro, o senhor pode fazer já as suas considerações finais também e tudo, mas o senhor falasse um pouquinho em relação à questão do relacionamento adulto, né? Da sexualidade, do relacionamento conjugal. A gente sabe que tem autista que vai poder ter essa possibilidade, outros que não. Isso é uma angústia para muitos pais, muitas mães que ficam, às vezes, pensando como é que vai ser quando chegar nessa época, como é que vai ser. E aí tem uma série de coisas que o senhor... Eu tenho certeza que se a gente fosse conversar sobre esse tema aqui, daria mais umas 3 horas também. Fica à vontade. Nós podemos marcar uma nova live, e aí talvez eu fiquei 10 horas dentro de um automóvel, não estou me concentrando bem. Se quiser, faço com prazer, voluntariamente, talvez na próxima semana ou outra, mais uma live, e a gente continuar falando um pouquinho. Por que não? Até porque, vocês percebem, eu estou com um pouquinho de dificuldade até de concentração também, porque eu acordei 3h30 da manhã, 4h30 saí de Curitiba da madrugada e cheguei agora no final da tarde em São João do Rei. São 900 quilômetros aí, passando por São Paulo, etc. Então eu estou percebendo que às vezes eu estou devagando um pouco, estou
com dificuldade de centrar-me, mas vou responder sim nesses minutinhos que nós temos aí, Frank. Por coincidência também, há 2 semanas atrás, fizemos um cursinho de 3 horas, de 7 às 10, ou de 6 às 9, sobre sexualidade nos transtornos mentais e no transtorno do espectro autista. Como é que se dá isso? E o meu filho, quando ele começa, por exemplo, a querer se masturbar, ou a minha filha fica relando no chão e suas partes íntimas, buscando, por exemplo, prazer. E aquele meu filho que está começando a ter o costume agora, doutor, de repente ele senta lá na sala e tira a roupa e quer lá, fica sem roupa. Como é que eu faço? Aí usamos de 3 horas, dividida em 3 partes. A primeira parte é sexualidade humana. Como é que ela funciona? Para quê? Por quê? Segundo ponto, adolescência e juventude. E autismo, psicose, esquizofrenia, etc. E a terceira etapa, que foi a maior e a mais longa, é como lidar com isso. Como é que eu lido? Doutor, meu filho está tirando a roupa. Doutor, meu filho está sempre querendo apalpar, por exemplo, a professora, nos seios, no corpo. Como é que lida? Porque a gente pega coisas concretas, eventos concretos, comportamentos comuns. Como lidar com isso? Como na live a gente só tem alguns poucos minutos, quem sabe um dia nós nos sentamos online só para a região do Cariri, pegamos aí 30, 40, 50 pessoas, o que é que tem interesse, são 3 horinhas. Inclusive, se eu me lembro bem, essa parte eu não mexo, eu não sei como não, mas se eu me lembro bem, me parece que custou R$ 50 os participantes, porque a gente tem que pagar a plataforma, tem a aula, etc. Mas é R$ 50, quer dizer, quem não teria R$ 50 para poder, por exemplo, escutar 3 horas? Não é só ficar teoria, teoria. Nessa situação, doutor, como é que eu faço? Então foi muito enriquecedor também. Ou seja, quem quiser escutar um pouco mais, eu confesso para vocês todos, eu não gosto de ficar fazendo campanha de curso para cá e para lá, não. Mas quem me conhece há muito tempo, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, mas eu nunca posto coisas pessoais e coisas assim, estou fazendo curso X. Eu simplesmente agradeço um elogio de uma pessoa, ou dou uma informação para outra, mas eu passei a fazer isso, porque eu entendi que nessa época de pandemia, a gente tem que multiplicar isso. Então a gente começou a montar esses cursos de curta duração. Então, por exemplo, esse sobre autismo adulto, esses são 20 horas. São 12 horas em sala de aula, fora as literaturas, etc., né, os arquivos. Depois esse que eu falei sobre análise do comportamento, são 180 horas. Sobre sexualidade, sobre 3 horas. Inclusive, se a AMA Cariri tiver, por exemplo, olha, a gente tem necessidade do assunto X, professor. Eu tenho condições de montar um curso e vamos fazê-lo online. Fica até mais em conta, não precisa aqueles deslocamentos que eram loucos, né? Sai de um lugar, estou indo para outro, de outro lugar, vou para outro, às vezes fico 8, 10 dias fora de casa, porque faço aí uma via sacra. Hoje já não é mais assim necessário, a gente vai online. Então, entrando também naquele no @ Grupo Inapea, lá tem os cursos. Lá agora não é professor fácil, são os cursos. Eu sou de lá, né? Mas eu digo assim, a instituição é minha, essa empresa é minha. Mas aí lá tem os cursos que a gente anda ministrando, inclusive avaliação de criança com autismo, usar os mecanismos, os protocolos de como diagnosticar, avaliar uma criança com autismo, tem tudo isso, tá bom? Então, eu queria, mais uma vez, 2 coisinhas, inclusive, a todos que estão me assistindo. Primeiro, peço desculpa mesmo pelo meu cansaço mental, eu divaguei muito, porque são 45 anos, né? E se faz uma pergunta para mim, se quiser eu passo o dia inteiro. Não porque eu sei tudo, eu não sei nada, mas pelo menos muita experiência, estudei muito. Então, eu queria passar isso para as pessoas que têm interesse em aprender um pouquinho mais, baseado na ciência. Eu sou cientista, eu sou pesquisador. Então, eu não acho nada, eu não tenho opinião nenhuma, senão é baseado nas evidências. Se for assim, Frank, então eu me coloco à disposição, vocês serão muito bem-vindos, vocês são muito queridos. Tem não só a minha gratidão por me receber, até na casa de vocês, me levar para o restaurante, comer coisas típicas da região, quando vocês fizerem isso comigo, e tem isso na memória até hoje, assim, pela
simplicidade de vocês, eu estou muito feliz. E aos nossos colegas que nos tiveram aqui agora, primeiro, obrigado pela paciência de ficar me ouvindo. O Frank me fez uma pergunta e eu fui, e eu preciso me concentrar mais. Numa próxima, inclusive, prometo, se quiserem, vamos fazer, doutor Valciano, só falar lá com a Nicole, depois o João, o pessoal que me assessora, só falar e vamos fazer, tá bom? Foi ótimo, doutor Fasson. A gente é quem agradece, né, por toda a disponibilidade que tem sempre com a gente, em nos atender e nos ouvir, e em estar prestando esse serviço aqui, que na verdade é um serviço público, né? Esse esclarecimento, essa tirada de dúvida para muitas pessoas, né? E eu sei que o tempo realmente é curto, mas queríamos agradecer em nome da AMA Cariri, todos os caririenses que lhe ouviram aqui agora, né? E dizer que para nós é sempre um prazer. Quando estiver por aqui pelo Cariri, dá uma passadinha aqui de novo. Dá para a gente fazer uma salada daquela. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela confiança e obrigado mais uma vez pelo convite e obrigado a todos que participaram dessa live hoje, tá bom? Obrigado. Um abraço a todos, viu? Saúde, paz e juízo. Ah, muito bem. A nós Pois é. todos. 2 minutinhos. Deixa eu encerrar nos 2 minutinhos. Agradecer pela receptividade sempre que a gente procura. E dizer que para a gente assim, é uma alegria imensa. A gente tinha várias perguntas. Eu acho que cada pergunta seria uma live. A gente teria assim, umas 10 lives. E sempre muito enriquecedor. Todo mundo parabenizando. E avisar o pessoal que está na live ainda. Vão lá na bio da AMA. Que assim que encerrar a live, colocar o link para o pessoal solicitar o certificado dessa magnífica live de hoje, com a forma que a gente viu de estar ajudando as nossas voluntárias da AMA, as nossas daqui da região, que estão precisando de certificados de horas complementares. Então, agradecer a todos pela presença. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço muito. Sinceramente, eu fico emocionado por esse carinho de vocês, porque se me convidaram, é porque reconhece o esforço, pelo menos, que eu faço para poder auxiliar as pessoas no conhecimento e, através do conhecimento, cuidar melhor desses meninos e meninas. Eu não quero nada mais do que isto. Que a gente possa, que nós possamos nos unir e, olha, querer fazer bem, todos nós queremos. Até o capeta quer fazer coisa boa para menino. Não sei se ele quer não, mas vamos lá. O problema não é só querer fazer, não é? É como eu posso ajudar essa criança a se desenvolver bem. E esse é o nosso destino. Esse é o nosso desiderato. Então, mais uma vez, eu agradeço e agradeço a todos que me ouviram. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.